Nós estamos muito preocupados com o projeto de lei de abuso de autoridade que foi aprovado em regime de urgência. O projeto está parado há alguns anos, foi aprovado em regime de urgência, sem motivo algum, numa madrugada. E é evidente que nós todos somos contra o abuso de autoridade. Ninguém quer uma autoridade abusiva, isso é evidente. E existem hoje meios justamente para que essas autoridades que eventualmente abusam sejam punidas. O CNJ está aí para isso. Só que o problema do projeto de lei de abuso de autoridade é que somente o nome é para eventualmente evitar abuso de autoridade. Na realidade, esse projeto de lei visa criminalizar a atividade do Ministério Público. Agora o juiz e o promotor que condenaram um criminoso, ele pode ser processado criminalmente por exercer a atividade dele. Então ele, além de ele vai responder criminalmente juntamente com o criminoso que ele está condenando. E isso é um absurdo, é isso que nós queremos evitar. Eu sou representante da Associação Paranaense de Juízes Federais e eu gostaria de iniciar esse nosso ato com a leitura de uma nota feita pelas associações de juízes federais e todas as associações federais regionais do nosso país sobre essa lei de abuso de autoridade. Nota de repúdio ao projeto de lei de abuso de autoridade aprovado na Câmara dos Deputados. As juízas e juízes do Brasil, representados pelas associações signatárias, vêm a público manifestar repúdio ao projeto de lei de abuso de autoridade aprovado na Câmara dos Deputados. Os juízes brasileiros e as juízes brasileiras não são contrários à responsabilização de atos abusivos. Contudo, o referido projeto tem como objetivo evidente enfraquecer o combate à corrupção, prejudica fortemente as instituições do Estado destinadas à aplicação da lei e à persecução de práticas criminosas. Vulnera a separação dos poderes e a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público e fornece poderosa ferramenta de retaliação contra os juízes e juízas. Promotoras, policiais, fiscais, tudo em benefício de pessoas acusadas, não apenas de corrupção e crimes econômicos, mas de outros de igual ou maior gravidade para o convívio social. Além disso, ao criminalizar supostas violações de prerrogativas dos advogados, criminaliza também a própria atividade jurisdicional, o trabalho do Ministério Público, das polícias e, inclusive, das comissões parlamentares de inquéritos. As juízas e os juízes do Brasil esperam que o projeto seja vetado pelo Presidente da República. Muito obrigado. Eu chamo agora o Fernando Mendes, presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais. Obrigado. Alô, boa tarde a todos. André, obrigado. O André já fez aqui uma introdução à nossa pauta do dia, essa preocupação da Magistratura Federal, do Ministério Público Federal, Magistratura Travada, Magistratura Estadual. É uma data importante que nós para trazer a reflexão, chamar a atenção para a sociedade em relação a essa questão do projeto de abuso de autoridade. Nós sabíamos que dentro da agenda do Parlamento havia essa previsão de se discutir o abuso de autoridade, que é um projeto que já estava há 2 anos na Câmara dos Deputados e que estava, sim, já com essa informação, com essa determinação do Parlamento de fazer a discussão desse projeto no segundo semestre de 2019. E nós, como o André falou, nós estávamos preparados. Não tem nenhuma dificuldade de debater de discutir se o Parlamento, que é soberano, entendesse que era necessário reformular a lei da autoridade, nós estamos abertos a fazer esse debate de maneira democrática. Nós fizemos essa discussão no primeiro semestre no Senado, havia um outro projeto que foi agora encaminhado para a Câmara, que era um projeto, no nosso sentir, ainda mais restritivo, porque ele só se aplicava à magistratura e ao Ministério Público. Fizemos o debate, apresentamos sugestões, né? Isso dentro do regime democrático de discussão, e as associações sempre colaboram com essa agenda. E esperávamos que o PL 7596, 2017, também tivesse esse tipo de tratamento. Se esse projeto, melhor dizendo, fosse debatido na Câmara dos Deputados, a JUF, as demais associações, a MB, a ANAMATA, a INPR, CONAN, todas as associações que estão no dia a dia trabalhando com a agenda positiva, estavam lá em Brasília, levando sugestões, aprimorando o texto legal. Exatamente para que não haja essa percepção que a magistratura, o Ministério Público,
A Polícia Federal é refratária ou teme um tipo de discussão democrática. É da nossa essência. O judiciário é a base, aqui eu falo pelo judiciário, os colegas, as pessoas vão falar também, mas nós somos a base, o fundamento do Estado democrático. E nesse ponto nós faríamos sugestões, levaríamos propostas de aprimorar essa legislação, acaso ela fosse debatida. Mas o problema que houve foi exatamente esse. Foi aprovado no regime de urgência e no mesmo dia foi debatido no plenário, foi aprovado no plenário, sem que tivesse havido uma discussão mínima. E esse ponto é muito importante. É verdade que nós tivemos uma grande renovação no Parlamento brasileiro a partir da eleição de 2018. Isso é negado. O país entrou numa nova agenda política e essa transformação política reclamava que o Parlamento pudesse debater esse PL de maneira mais adequada. E isso não ocorreu. Então, por isso é importante que nós aqui hoje possamos chamar a sociedade para essa reflexão. Se é necessário, se entende que é necessário o debate em nossa de autoridade, então que façamos isso de maneira transparente, que os nossos representantes do Congresso Nacional possam trazer as reflexões necessárias para o aprimoramento desse modelo legal. Nós fizemos uma manifestação já prévia no sentido de ajuste que nós já temos instrumentos suficientes e adequados para repelir qualquer abuso de autoridade, porque isso é bom mais uma vez reforçar. Ninguém apoia, ninguém é a favor da abuso de autoridade, mas o nosso sistema legal já dispõe sim de instrumentos, de mecanismos que vão repelir, que vão combater aqueles que cometeram ilegalidade. No caso da magistratura federal e da União, nós estamos sujeitos a três corregedorias, né? A Corregedoria Regional dos Tribunais Regionais Federais, a Corregedoria do Conselho da Justiça Federal e a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Então há um sistema sim de controle e há um sistema que funciona. Nós temos juízes que já foram punidos, juízes que já foram afastados, juízes que já foram aposentados. Então isso também é necessário deixar claro para a sociedade. O discurso de que os juízes, de alguma maneira, se blindam e se protegem, não é verdade, porque os órgãos correcionais estão aí, atuam e punem e cumprem o seu papel ao punir aqueles juízes que desviam do seu dever legal. Então, esse é um ponto que é necessário deixar claro. Há mecanismos já suficientes e aptos a combater qualquer irregularidade, qualquer abuso que venha a ser cometido, contra os quais nós, mais uma vez ressalto, nós não vamos compactuar. Nós queremos que a magistratura seja independente, que a magistratura possa exercer a sua função fundamental para o Estado Democrático de Direito, com independência e sem se sentir ameaçado. Esse projeto de lei, da forma que foi aprovado, ele acabou trazendo artigos, dispositivos que podem sim enfraquecer a atuação do Poder Judiciário, porque ela traz crimes abertos, crimes que vão poder deixar de alguma maneira o juiz com uma grande ameaça ao tomar uma decisão, concessão ou não de liberdade provisória, concessão ou não de habeas corpus, a determinação de um bloqueio ou não de bens. Há dentro da proposta apresentada e aprovada um grande subjetivismo que pode sim se tornar uma ameaça para o exercício independente da magistratura. E é por isso que nós estamos defendendo o veto de pontos desse projeto, vetos que estão sendo discutidos de maneira técnica e nós temos que fazer essa discussão de maneira adequada. E é isso que está sendo feito. Esse ato hoje, e esse ato vai se repetir ao longo da semana em outras unidades da federação. Já hoje de manhã tivemos um ato em Campo Grande, amanhã teremos ato em Brasília, pela Freitas, nós vamos ter ato em Belo Horizonte, em São Paulo, exatamente para quê? Para chamar a atenção de que esse é um momento importante que a magistratura, o Ministério Público, a polícia, ou seja, as autoridades públicas estão unidas e nós estamos defendendo uma coisa que é básica e simples para o exercício da independência judicial. O exercício, o juiz não pode se sentir ameaçado, não pode se sentir, não ter temor de poder atuar de maneira independente, porque dentro do Estado Democrático de Direito, a atuação independente do juiz é essencial para a manutenção desse modelo legal. Nós chamamos essa atenção
Temos o apoio de outras entidades. Aqui nós temos hoje também representantes da sociedade civil, não são apenas representantes da magistratura, da Polícia Federal, do Ministério Público, mas também representantes da sociedade civil. Tivemos hoje de manhã um evento no CNJ, e a doutora Raquel Cote, procuradora-geral da República, fez uma manifestação muito importante, também reconhecendo a legitimidade, a autonomia, o papel importante da Câmara dos Deputados, do Parlamento, que já trouxe contribuições importantes para o aperfeiçoamento do nosso modelo legal, quando aprovou a legislação da colaboração premiada, das organizações criminosas. É inegável que de 2013 para cá nós tivemos um aperfeiçoamento do nosso marco legal que trouxe maior efetividade à matéria penal. Mas nesse aspecto, nesse particular, da lei de abuso de autoridade, a preocupação que nós temos aqui, a pretexto de se coibir o abuso de autoridade, o remédio que está sendo aplicado seja muito mais forte do que a doença que existe, porque o sistema atual já confere mecanismos rápidos a combater qualquer doença. Nós não podemos, a pretexto de regulamentar o abuso de autoridade, criar mecanismos que venham a enfraquecer o exercício independente da magistratura federal, da magistratura estadual, da magistratura do trabalho, do Ministério Público, da Polícia, da Receita Federal. Então, esse é o ponto importante. Defendemos aqui que o diálogo seja feito de maneira transparente e que nós possamos discutir, porque dentro desse modelo legal, desse modelo constitucional, não há espaço, não há caminho para a arbitrariedade. Nós temos aqui atuar de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, mas também fazer aqui, de maneira legítima, uma manifestação para que a pretexto de, volto a dizer, de se regulamentar um tema que é discutível, se criar mecanismos que venham enfraquecer hoje a autoridade pública brasileira. Então, eu agradeço a presença de todos e conclamo aí para que nós possamos aí durante a semana, também nas demais capitais, trazer essa reflexão para a sociedade e que nós possamos, de alguma maneira, contribuir sempre para o desenvolvimento social, econômico do país, porque nós precisamos desse modelo de segurança jurídica e de estabilidade política para poder trabalharmos o poder que nós temos como país. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos, meu nome é André Glitz, autor de justiça, presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, falo também em nome da CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e na linha do que já foi dito antes de mim, vou ser muito breve, não há muito a acrescentar, apenas destacar que se trata evidentemente de uma reação. Essa reação está ocorrendo de várias formas, essa é apenas uma delas. Isso já ocorreu em outros países do mundo, quando passaram por atuação do sistema de justiça semelhante ao que nós temos vivenciado nos últimos anos. Nós temos a Operação Lava Jato, nós temos no Paraná a Operação Publicano, Operação Rádio Patrulha, Operação Quadro Negro, Operação Requixá e tantas outras. Nós assistimos hoje uma reação à atuação desse sistema de justiça criminal que começou a alcançar aqueles que antes não estavam sendo alcançados. Evidentemente, é disso que se trata. E evidentemente ninguém aqui é a favor do abuso de autoridade. A nomenclatura dessa lei, ela é intencionalmente colocada para passar uma imagem para a opinião pública que não se reflete no texto da lei. Trata-se de uma lei que visa, sim, minar o exercício da nossa atividade fim, enfraquecendo a magistratura, enfraquecendo o Ministério Público, enfraquecendo os órgãos de segurança pública, a fim de que não possamos mais exercer a nossa atividade com a tranquilidade e com a responsabilidade que devemos ter para exercer. É disso que se trata. Traz conceitos indeterminados como justa causa fundamentada, conceitos que nós nunca, que não somos sequer familiarizados, que nunca ninguém sabe o que exatamente é, a fim de que nós trabalhemos num ambiente de absoluta insegurança. Não se trata, enfim, de um discurso corporativista isso aqui. Se trata, assim, de um alerta que, com a aprovação dessa lei, com a sanção dessa lei, na forma como ela foi encaminhada pelo Congresso Nacional, nós corremos um risco muito sério de não conseguirmos, sistema de justiça como um todo, de não conseguirmos mais dar as respostas que a sociedade espera de nós. Nós vamos deixar as vítimas dos crimes desprotegidas. É isso que vai acontecer. Vítimas de crimes, não só esses crimes contra a administração pública, dessas operações que eu mencionei, mas vítimas de crimes comuns,
como o tráfico de drogas, como o roubo, como a violência doméstica. Essa atuação também vai ser comprometida nos termos como essa lei foi encaminhada para a Presidência da República. E não só nesse ambiente, falando pelo Ministério Público, a nossa atividade de tutela dos interesses difusos também vai estar comprometida. Proteção ao meio ambiente, proteção ao patrimônio público, proteção à educação, à saúde, à criança e ao adolescente. Esse projeto ele tem um potencial de nos alijar no exercício da nossa missão constitucional de proteção à sociedade brasileira. Não se trata, enfim, de um discurso corporativista, repito, mas sim de um discurso de proteger o modelo constitucional da magistratura, do Ministério Público, dos órgãos de segurança pública em prol de uma sociedade mais justa, de uma sociedade melhor. É disso que se trata. Muito obrigado. Doutora Raíssa, da ANPE. Boa tarde a todos. Meu nome é Raíssa Medeiros, sou diretora da Associação Nacional dos Procuradores da República e lerei aqui parte da nota que foi emitida pelas coordenações das câmaras do Ministério Público Federal e pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Os termos em que o PL foi aprovado poderão ser considerados abuso de autoridade e, portanto, crime, diversas ações cometidas por agentes e membros dos três poderes, do Ministério Público, dos Tribunais e Conselho de Contas, das Forças Armadas, das Polícias, da Receita Federal, do IBAMA, bem como de outros agentes públicos que realizam fiscalização e prevenção por atuarem no exercício de suas atribuições legais e constitucionais. Percebe-se, contudo, que, como foi proposto, o PL levará ao enfraquecimento das autoridades dedicadas à fiscalização, à investigação e à persecução de atos ilícitos e na defesa dos direitos fundamentais, ferindo a independência dos poderes e permitindo a criminalização de suas funções essenciais. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Geraldo Dutra, eu sou o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. Para evitar muita repetição, vou ser bem breve, bem claro. Essa legislação, ela atinge diretamente a integridade do sistema de justiça. Ela prejudica a magistratura, enfraquece a capacidade de julgamento dos juízes, enfraquece a capacidade dos agentes estatais, do Ministério Público, dos agentes de segurança, de fazerem cumprir a Constituição e as leis. O Brasil não precisa dessa legislação nesse momento. Já existe meios adequados para configurar o combate ao abuso de autoridade. O que essa legislação faz é diminuir a capacidade dos juízes, promotores, da polícia, justamente proteger a sociedade e o combate à corrupção. É isso. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu me chamo Fabrício Bittencourt da Cruz, sou juiz federal, presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais. Seguindo um tom que já parece constante entre nós aqui, eu vou tentar trazer alguma novidade àquilo que já foi dito. O que está em jogo, senhoras e senhores, chama-se independência. Independência de instâncias de controle em um determinado contexto. Todo texto tem que ser lido no seu contexto. O contexto de hoje, todos nós sabemos, é de que as instâncias de controle, Receita, polícias, judiciários, federal, estadual, trabalhista, ministérios públicos, estaduais e da União, estão cumprindo com seus papéis como instâncias de controle. Só que pela vez primeira, talvez na história deste país, atingindo cenários, pessoas e personas que talvez não desejem, não almejem e queiram minar esse controle. O nosso contexto é esse. De 5 ou 6 anos para cá, as instâncias de controle, Ministério Público, Judiciário, Receita e Polícia vêm cumprindo com o seu papel e atingindo pessoas que jamais foram atingidas. O Congresso Nacional recém nos deu um recado do que resta ao nosso presidente da República, e esse é o nosso grande pedido, que no exercício constitucional do poder de veto,
cumpra o seu papel como terceira entidade de deliberação nesse projeto de lei e não melindre, não mine as instâncias de controle que, repito, vem cumprindo com o seu papel. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Paula Tá, eu falo em nome do Ministério Público Federal do Paraná. E em nome não só do Ministério Público Federal, mas de todas as instituições aqui presentes, nós queremos dizer que confiamos na serenidade e no entendimento do Presidente da República de que a sanção desse projeto de lei vai ferir de morte os avanços que têm sido feitos em nosso país, não só no combate à microcriminalidade, mas também no avanço da proteção dos direitos humanos. Então, a nossa confiança é que o Presidente da República compreenda que a sanção desse projeto de lei fere de morte os avanços que têm sido feitos no nosso país, não só no combate à macrocriminalidade, mas também na proteção dos direitos fundamentais. E é por isso que nós confiamos, em nome e em benefício da sociedade, que esse projeto de lei seja vetado. Muito obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Camila Caldas, eu sou presidente da Matra 9, Associação dos Magistrados do Trabalho aqui do Paraná. Falo também em nome da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Assim como as demais associações que já se manifestaram, nós temos profundas preocupações com esse projeto de lei, especialmente porque ele não ataca, em verdade, o abuso de autoridade, ele ataca a própria autoridade, ferindo a magistratura na sua independência, ferindo o Ministério Público na sua independência. Nós temos convicção de que a nossa atuação é fundamental para a criação, para o fortalecimento da cidadania nesse país, e para isso nós precisamos ter independência para atuar. Assim como já manifestado pelas demais associações, nós pedimos o veto a esse projeto de lei pelo Presidente da República e temos a certeza que a atuação independente da magistratura e do Ministério Público são garantias fundamentais para a construção do nosso Estado democrático de direito, para o fortalecimento dos direitos sociais, para o crescimento econômico sustentável e para a construção de um país melhor para todos. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos, meu nome é Agaci Bikalovski, delegado da Polícia Federal. Eu venho aqui juntamente com meus colegas da Polícia Federal, representando não só o nosso sindicato de delegados da Polícia Federal do Paraná, mas a nossa Federação Nacional também, da qual eu sou diretor. Quero endossar as palavras aqui dos demais representantes, dizer que a aprovação desse projeto, nesses moldes, seria um retrocesso para tudo que nós estamos trabalhando no decorrer desse tempo. Não só a Operação Lava Jato, mas todas as operações, todos os trabalhos que vêm sendo feitos pelos órgãos aqui presentes, significaram uma mudança no Brasil. E os funcionários, os servidores da Polícia Federal estão indignados com a forma como se deu esse processo legislativo e nós não aceitaremos. Assim como está ocorrendo aqui, nós estamos trabalhando dentro do Congresso Nacional, dentro de todas as instituições e estamos aqui também como representantes de toda a sociedade brasileira, que nos apoiam todos os nossos trabalhos. Muitas vezes estivemos aqui na frente, trabalhando, final de semana, brigando aí pela continuidade das nossas operações, e não podemos aceitar que uma canetada agora venha significar um retrocesso. Então, parabéns a todos que estão aqui com coragem, com determinação, trabalhando não só pela questão das nossas instituições, que como já foi dito aqui, nós temos instrumentos, meios, corregedorias sérias, que vem trabalhando e vem tirando aquelas pessoas que não aceitam as mudanças. A sociedade pensa como nós não podemos deixar que esse retrocesso aconteça. Então fica aqui nosso repúdio e vamos trabalhar para esse veto. Mas como já foi falado, nós acreditamos no bom senso daqueles que estão analisando. E isso não é, o nosso atual Congresso, ele não quer isso. E isso vai ser representado pelas medidas que vêm a seguir. Muito obrigado, parabéns aos organizadores e nós continuaremos firmes aí por esse veto. Muito obrigado e contem conosco.
tarde, meu nome é José Antônio Chamini, eu represento aqui a Associação dos Peritos Criminais Federais do Paraná e também quero reforçar tudo aquilo que já foi dito até esse momento, que um tema tão importante como essa lei de abuso de autoridade, em que certamente todos nós não queremos esse abuso de autoridade, mas queremos que seja feita uma discussão coerente, uma discussão bem feita, e não uma aprovação sem discussões, uma aprovação assodada, uma aprovação tão apressada, sem justificativa, sem essa urgência, e nada justifica tal fato. Dentro da perícia criminal federal, nós temos também que ter, nós temos a imparcialidade e temos que ter o tempo necessário para que seja feita a investigação, que inclusive isso tem se buscado tolher nesse projeto de lei, limitar o tempo de investigação, especialmente nessas investigações complexas, como a Lava Jato e outras operações. É necessário ter o tempo suficiente para que seja apurado e que, se for o caso, inclusive, seja inocentada a pessoa. Dessa forma, é uma lei que é um retrocesso à busca da verdade. Um evento muito importante como esse, é muito bom ver representantes de todas as categorias, juízes, policiais, ministérios públicos, que são todos afetados. E a criminalidade, o combate à criminalidade é diretamente afetado, então esperamos que sejam vetados todos esses pontos críticos dessa lei. Obrigado. Sou o Coronel Assunção. Estou aqui pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e me faço acompanhar também do Coronel Washington, que está representando a Associação da Vila Militar, e o Coronel Mario, que está representando a Associação AMAI. Juntos nós representamos toda a categoria policial militar do Paraná. Eu gostaria de, na linha dos que me antecederam, ser breve e eventualmente trazer mais algum acréscimo, alguma novidade. Primeiro, a segurança é um direito fundamental do cidadão. Está previsto no artigo 5º, juntamente com outros direitos fundamentais. Então, este direito precisa ser tratado. O artigo, ainda na Constituição Federal, nós temos o artigo 144, e ele inicia dizendo que a segurança pública é dever do Estado. E esse dever do Estado, esse Estado está em letra maiúscula, porque ele representa, na verdade, não a unidade da federação, ele representa a nação, a soberania, o povo, o território, os três poderes. Então a segurança pública é um dever do poder judiciário, do legislativo e do executivo. Estes poderes juntos fazem a segurança pública. Hoje nós temos o judiciário e o executivo pedindo uma reflexão melhor para o legislativo sobre uma legislação que, na nossa ótica, não garante a segurança pública. Pelo contrário, limita. Eu gostaria de dizer que hoje o Brasil está vivendo um momento ímpar em termos de segurança pública. Se os senhores forem fazer pesquisas, os senhores verão que em 24 unidades da Federação, mais o Distrito Federal, os índices de criminalidade caíram. No estado do Paraná, mais de 40%. E por que esses índices caíram? Os cientistas policiais reputam ao chamado efeito Ferguson, que quer dizer o seguinte: quando a sociedade apoia as ações da polícia, a criminalidade baixa. E foi isso que aconteceu naturalmente a partir do ano passado e principalmente neste ano. Vejam, 25 unidades da federação tiveram índices de criminalidade baixados, pelo simples fato de que o policial, se sentindo apoiado pela sociedade, ele se torna mais produtivo, mais eficiente, ele aborda mais e ele produz mais segurança pública.
pela criminalização de ações, de todas as possibilidades de ações dos policiais, isto pode fazer um efeito contrário e piorar ainda cambaleante a segurança pública do Brasil. Portanto, nós não podemos permitir que isso venha acontecer. Pelo contrário, nós queremos realmente uma discussão da legislação e hoje eu lhes digo que os órgãos policiais estão sujeitos ao controle do Ministério Público e do Poder Judiciário através de mecanismos já existentes. E nós confiamos no livre arbítrio deles. Não haveria, na nossa ótica, necessidade, de repente, de uma implementação dessa natureza. Hoje, o Judiciário e o Ministério Público têm realmente controlado, porque ninguém, nem policiais, nem autoridades judiciais e nem Ministério Público são favoráveis a abuso. Eles controlam e esse controle é eficiente. O que nós tememos realmente é que a lei avança para prerrogativas de autoridades que não podem estar ameaçadas, que precisam ser imparciais, que precisam ser independentes. Então, nós, na linha de todas as outras associações, recomendamos uma análise melhor desses dispositivos, para que todos nós, a sociedade como um todo, policiais, autoridades, ganhem em termos de controle e criminalidade. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Fagundes, sou presidente, sou delegado de polícia aqui no Paraná e presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Paraná. Falo então em nome da nossa ADPOL Paraná e também em nome da Associação Nacional dos Delegados de Polícia, nossa ADPJ. Essa lei, na linha do que já foi falado aqui, é uma lei hoje que vem na contramão do que a sociedade brasileira espera, da segurança, principalmente dos órgãos da segurança pública e dos órgãos aí do Ministério Público e do Poder Judiciário. A persecução penal, ela precisa ser feita de forma eficiente, porque a criminalidade, principalmente a criminalidade organizada, ela sempre está se reinventando. Então não é justo que o próprio Estado brasileiro venha colocar algemas agora, principalmente no trabalho de investigação. A polícia judiciária é a polícia que investiga. Como que nós vamos fazer uma operação contra uma criminalidade organizada e cada vez mais crescente, sem poder colocar algemas, por exemplo, no criminoso? Então, nós não podemos colocar algemas nos criminosos, claro que nós temos que colocar. Não podemos admitir que o Estado brasileiro, através do seu poder legislativo, venha, através de uma legislação temerária como essa, colocar algemas nas mãos dos policiais, principalmente da polícia investigativa, que é uma polícia que faz todo um trabalho inicial da persecução penal. Feito esse trabalho inicial, que é a investigação policial, dá-se continuidade através das ações do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então essa fase inicial de investigação ela é primordial. Nós precisamos ter instrumentos que motivem o policial a sair nas ruas, fazer as suas operações e combater a criminalidade. Não podemos admitir uma lei, que todos sabem aqui, uma lei que na verdade tem interesses espúrios, né? E que só tem um nome de abuso de autoridade, mas na verdade um nome que não condiz com o seu conteúdo, né? Que é um conteúdo que na verdade quer vir amordaçar e amedrontar os atores da segurança pública e da persecução penal como um todo. Então, em nome da Polícia Civil do Estado do Paraná, nós corroboramos com tudo que foi dito aqui em relação a esse projeto de lei e queremos sim uma Polícia Civil atuante, com condições de trabalho e que trabalhe dentro da sua responsabilidade, atuando em favor da sociedade e contra a criminalidade, porque só assim os índices de criminalidade estarão sob controle, como falou agora o coronel. Diferentemente disso, vindo uma lei como essa, os policiais com certeza vão ter uma dificuldade tremenda em sair nas ruas no seu trabalho. Isso impacta o dia a dia do policial, não só o combate ao crime organizado, mas ao dia a dia policial. Como que o policial vai sair para a rua e não vai poder, por exemplo, algemar o criminoso? Então fica aqui o nosso repúdio a esse projeto de lei e a confiança no nosso presidente Jair Bolsonaro, que teve um voto maciço nos órgãos aqui de segurança pública. Nós confiamos em que ele vai exercer o seu dever constitucional de vetar essa lei, por dois motivos: pelo conteúdo
ameaçador que ela representa aos atores da persecução penal e à sociedade, que a sociedade vai ser a maior prejudicada, tá? E também pelo processo legislativo, no mínimo esquisito, que foi feito em relação ao SPL, né? Na surdina, na calada da noite, de repente se aprova um projeto de lei desse. Então, eu acho que no atual sistema constitucional não há mais espaço para esse tipo de ato antidemocrático. E o nosso presidente Jair Bolsonaro tem agora a sua faculdade de usar o veto contra esse projeto de lei que vem em desfavor, principalmente, da sociedade brasileira. Vem na contramão do que a sociedade brasileira almeja. Então, muito obrigado a todos e parabéns pela iniciativa. Boa tarde a todos. Meu nome é Glaucio Araújo de Oliveira. Estou como procurador-chefe do Ministério do Trabalho e representando todos os procuradores do trabalho no estado do Paraná. Também estamos presentes, eu e colegas, indignados nesse projeto de lei de abuso de autoridade. Semanalmente, o Ministério Público está sofrendo ataques. Semana passada nós estávamos enfrentando a MP da Liberdade Econômica, em que existia um dispositivo dispondo do termo de compromisso que precede aos termos de compromisso ou termos de ajustamento de conduta firmados pelo Ministério Público. E quando as atenções estavam todas voltadas para esta MP, no sentido de evitar a precarização da fiscalização do trabalho, porque a fiscalização do trabalho também era o alvo nessa MP, somos surpreendidos com o projeto esse projeto de lei de abuso de autoridade. Lembro muito bem que as associações estiveram em Brasília, discutindo a redação com o ex-senador Roberto Requião. Naquela oportunidade, dispusemos de vários subsídios, questionando a falta de técnica jurídica naquela oportunidade, e mesmo assim existiu esse avanço e o projeto de lei foi apresentado com todos esses equívocos. Enfim, eu quero deixar aqui a nossa solidariedade ao Poder Judiciário, aos demais MPs, às polícias, no sentido da gente buscar o diálogo sempre e buscar que não haja nenhuma medida no Congresso Nacional que venha a limitar a atuação das autoridades judiciárias e do MP. Muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Nivaldo Dias Filho, eu sou auditor do TCU, falo aqui em nome da Audi TCU, que é a Associação dos Auditores do TCU, e também em nome da ANTC, que é a Associação dos Auditores dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. Os auditores dos Tribunais de Contas também vêm com muita preocupação essa lei. A exemplo dos demais colegas aqui, dos órgãos de controle, nós vemos o potencial de ter o nosso trabalho afetado e com isso toda a sociedade ser prejudicada. Essa lei tem sido chamada de lei do abuso da impunidade, porque os auditores entendem que essa lei não combaterá o abuso de autoridade, que aliás não somos contra, como ninguém aqui certamente é. Mas a visão dos auditores é que essa lei produzirá impunidade. Não só a impunidade criminal, que é, sem dúvida, bastante afetada por esse projeto, mas também a impunidade dos demais ilícitos, a exemplo daqueles ilícitos que são tratados pelos tribunais de contas em todo o Brasil. É por isso que os auditores vêm com muita preocupação e entendem que é o caso de veto dessa lei para que ela possa ser oportunamente melhor discutida com toda a sociedade, com todos os envolvidos, para que se produza algo que seja capaz, sim, de proibir o abuso da autoridade, mas que não produza a impunidade, que é o que se entende que essa lei de fato produzirá. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todos.
Eu sou o agente Vladimir Cassiano de Oliveira, representante dos policiais federais, sou vice-presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado do Paraná. E o que nós estamos verificando agora no Brasil é aquilo que já se repetiu em outros países, como foi dito aqui. Logo após a Operação Mãos Limpas, ali na Itália, e tem muita similaridade com a Operação Lava Jato, nós vimos o Poder Legislativo se levantar através de leis que enfraquecessem a persecução penal, enfraquecesse o poder fiscalizador republicano do Estado, a fim de que mesmo agentes públicos pudessem se concentrar e pudessem agir de acordo com a sua vontade, se corrompendo e corrompendo a nação. Então nós, policiais federais, em conjunto com a magistratura aqui do Estado do Paraná, em conjunto com o Ministério Público, em conjunto com os colegas da Receita, TCU, os outros colegas policiais também, nós somos o Estado da Lava Jato, nós somos a capital da Lava Jato e não vamos aceitar, não vamos nos sujeitar a esse tipo que assim está sendo feito contra nós. Muito obrigado a todos. Bom, então, só para encerrar, eu gostaria de dizer que a partir do momento que o policial for punido por investigar um criminoso, o promotor for punido por processar um criminoso e o juiz for punido por julgar e condenar um criminoso, nós não temos mais Estado Democrático de Direito. Então, como foi dito aqui, esperamos que o nosso presidente da República exerça o seu papel constitucional e vete integralmente a lei, ou ao menos todos os artigos em que existe uma interpretação dúbia e que pode ser utilizada para punir os agentes de segurança, os membros do Ministério Público e os agentes do Judiciário. Muito obrigado à imprensa que está aqui, muito obrigado a todos os juízes que vieram aqui, todos os promotores, todos os delegados, todos os policiais, todos os auditores. Muito obrigado a todos e vamos torcer e vamos estar vigilantes para que mais esse abuso não aconteça. O abuso não é de autoridade, o abuso é dessa lei que quer impedir os juízes, promotores, policiais de exercer o seu trabalho. Muito obrigado.